Sem santidade ninguém verá o Senhor. Deus nos deu graças especiais para chegarmos à perfeição, ou seja, o céu. E nos deu também os amigos do céu, que são os santos. Só poderemos sermos verdadeiramente felizes se formos santos e obedientes à sua voz e à sua palavra. Deus quer que assim sejamos, obedientes aos seus mandamentos. De que maneira podemos ser santos e viver uma vida espiritual segundo a vontade de Deus? Simbora para mais um vídeo. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal, eu sou Paulo Sérgio, começando mais um vídeo a partir de agora, Conexão do Céu. Como viver uma vida de oração e santidade? O próprio Jesus nos ensina, o modelo mais perfeito é Ele. Ele passava horas em oração. Quando ele foi para o Getsemane, orando ali, ele disse, orai e vigiai, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Orai em todas as circunstâncias, sem nunca deixar de fazê-lo, dizia o Evangelho de São Lucas, capítulo 18. E nós bem sabemos que a vida de oração ela pode ser também um material realmente grandioso para vencer as tentações. Muitas vezes, mesmo rezando, nós temos que perceber que o maior combate é contra nós mesmos. Nós temos uma luta entre a carne e o espírito, anjos e demônios, e ao mesmo tempo venceremos se estivermos unidos a Deus. No livro de Levítico, capítulo 19, versículo 2 diz, sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 8 diz, os puros verão a Deus. Carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que eviteis a impureza. Nós bem sabemos que a impureza vem pelo olhar. E uma vez que vendo coisas que não devemos, nossas mentes ficam corrompidas, entorpecidas, e o veneno de Satanás começa realmente a adormecer nossas almas e ficamos distantes de Deus. O que fazer nesses momentos? Deus nos enviou o seu Filho para que nós possamos realmente em Cristo vencer todas essas opressões malignas. E um dos meios que Deus nos deu foi o Espírito Santo derramado em nossos corações. Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus e derramou o seu Espírito para que nós possamos sermos santos. E ainda deu aqueles que nós chamamos de amigos do céu. Quem são eles? Os santos. Em tudo eles fizeram a vontade de Deus e foram felizes. Antes de continuar com esse vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, dê o seu joinha, compartilhe esse conteúdo para outras pessoas e não se esqueça de ativar as notificações do sininho. Os santos nos ensinam o caminho de santidade. Por exemplo, Santo Afonso Maria de Ligório diz, quem reza se salva, quem não reza se condena. Isso porque a oração é essa intimidade, a oração é essa fortaleza, a oração é o oxigênio da alma. Santa Teresa de Ávila diz, quem não reza, joga-se no inferno, sem a ajuda dos demônios. Pensa aí, se você não tiver uma vida espiritual, você morre espiritualmente, se afasta da verdade, se afasta da palavra e acaba caindo em muitas tentações. Começar é para muitos, perseverar é para santos, dizia São José Maria Escrivá. Comece com pequenas devoções, comece o dia rezando e termine o dia rezando. São fortes as potências do inferno, porém são mais fortes o caminho da oração. Se você quer vencer as tentações e as distrações, tem que viver uma vida de oração. Teus pensamentos têm que estar realmente em sintonia com Deus para ter uma sabedoria divina. O santo silêncio nos permite ouvir a voz de Deus com mais clareza, dizia São Padre Pio. Às vezes estamos em silêncio fora, mas estamos em barulho dentro. O nosso interior pode estar em uma grande confusão, por isso precisamos da ação do Espírito Santo para bem conduzir-nos ao caminho da santidade. O próprio Jesus disse a Santa Faustina Kowalska, eu não me comunico com almas tagarelas, ou seja, é preciso ter um silêncio interior. No louvor Deus habita, mas no silêncio Deus fala, e Deus não fala com corações agitados. O dia a dia de trabalho, a correria de cuidar dos filhos, muitas vezes de trabalhos exteriores e até mesmo de estudos, podem nos afastar do santo silêncio. Isso é um perigo para quem vive também nos meios de comunicação social. Essa vida corrida, essa vida passageira vai nos afastando do silêncio interior e da vida espiritual com Deus. Se você der um passo em direção a Deus, Deus dá 8 em direção a você, dizia o grande São José Alamano. É preciso dar passos em santidade. Começar uma vida espiritual requer lutas interiores e ao mesmo tempo vitórias, porque a cada passo temos verdadeiramente o Senhor conosco. A oração é uma elevação da alma a Deus, dizia São Tomás de Aquino. Quando fores orar,
Comece perdoando, dizia Santo Agostinho. Muitas vezes o nosso coração está ressentido, e o ressentimento é a porta de entrada para o demônio. Ele começa realmente ali confundir nossas mentes e nos afastar da verdade, do amor aos irmãos, e a caridade logo se esfria. A violência, o ódio tem se tornado cada vez mais presente nos nossos dias. Precisamos ter um coração como o coração de Jesus. Para isso, é preciso estar em sintonia com Deus e perseverar na doutrina dos apóstolos, ou seja, naquilo que Jesus nos ensinou. A meditação mostra o que nos falta, dizia São Bernardo Claraval. É preciso meditar a palavra de Deus. Passe pelo menos 15 minutos diante da palavra, meditando, mergulhando nos mistérios, e você vai encontrar a força necessária para vencer todas as suas tribulações. O que fiz bem, o que fiz mal, o que precisa melhorar amanhã, dizia São José Maria Escrivá. É preciso realmente fazermos um exame de consciência a cada noite, antes de dormir, pelo menos 30 minutos de exercícios espirituais, meditando, rezando um bom ato de contrição pelos pecados cometidos durante o dia e especialmente lembrando o que pode ser melhorado. Santo Inácio de Loyola, por exemplo, fazia 42 exames por dia, ou seja, antes de dormir, ele realmente meditava o que fez de bom ou o que fez de mal. Jamais se encontra um servo de Deus que não se dê às leituras espirituais, dizia Santo Atanásio. É preciso ler bons livros espirituais. É preciso ler a própria palavra do Senhor para nos encher do Espírito e vencer realmente a nós mesmos. São Domingo Guzmão beijava os seus livros espirituais e apertava-os em seu peito dizendo: esses livros dão-me o leite que me sustenta. O que nos sustenta hoje na vida espiritual? Uma boa leitura bíblica. Meditar o Evangelho do dia, ir à Santa Missa, mergulhar nos mistérios, adorar o Senhor, estar em sintonia com Deus, jejuar e orar. Foi o próprio Jesus que disse: orai e vigiai, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Esta é a palavra de muitos: a minha carne é fraca. Deixa eu te dizer, mas quem tem que ser forte é o seu espírito. Então busque fortalecer-se no Senhor. Você pode. Coragem, você consegue tudo em Deus, pois Ele é a nossa vitória. Porque as pessoas não têm vida espiritual por causa das más leituras. Muitas vezes estamos lendo outros livros de autoajuda, até que podem ajudar em certos pontos, mas e a palavra? Quantas vezes paramos para meditar a própria palavra do Senhor? Quantas vezes nos distraímos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, em fotos, em conversas aleatórias, mas nós não temos tempos de estar na presença de Deus. Não temos tempos de ouvir a voz do Senhor. E aqui é onde entra o grande perigo da nossa perdição. Santo Afonso criticava as pessoas que liam livros de romances do século XVII e viam novelas que não são nem perto das que são hoje, hein? Então, veja bem, o que acontece? Se nós nos distraímos, se nós realmente vamos gastando muito tempo nos meios de comunicação social, embora tragam bons conteúdos, mas às vezes nós não gastamos tempo com Deus, realmente aí é um prejuízo espiritual. São João Bosco viu através de um anjo os seus meninos no inferno por lerem livros maus. Imagine hoje com toda essa pornografia. Imagina hoje com tudo fácil, tudo acesso rápido, em questão de minutos, de segundos. Então muito cuidado com o que assiste, com o que ouve, porque isso pode ser lixo eletrônico para a sua alma. Quando eu estou árida em minha oração, o que me consola é uma boa leitura, dizia Santa Teresa de Ávila. No final dos tempos, a doutrina irá desaparecer, dizia São Gregório Magno. Por quê? Muitos não querem mais ouvir a voz de Deus, preferem ouvir a voz sedutora do demônio. É muito fácil cair nas armadilhas malignas, mas difícil é parar e escutar o que Deus quer para a minha vida. A ignorância é a mãe de todos os erros, dizia o Papa Bento XV. Se nós temos realmente que lutar, nós temos que lutar contra nós mesmos. A nossa carne é limitada e frágil, porém o Espírito de Deus quer nos fortalecer para vencermos todas as provas. Deus te criou sem precisar de você, mas não pode te salvar sem o teu consentimento, dizia Santo Agostinho. Depende de mim e de você para chegar a um caminho de santidade. Não há coisa mais prejudicial que a leitura de maus livros, dizia Santo Afonso Maria de Ligório. Então eu te convido a retornar a uma vida espiritual, retornar a um caminho de santidade, um caminho de oração, de jejum, de abstinência. E detalhe, jejuar não é somente você se abster de alimentos, mas uma luta para que você possa também se encher do Espírito Santo de Deus. E assim, vencendo todas as provações, seremos livres e vitoriosos em Cristo Jesus. Vou ficando por aqui. Seja santo, porque o Senhor Deus quer que você chegue à plenitude da santidade. Ame e ame, e você será feliz. Obedeça aos mandamentos, e você chegará à plenitude da perfeição. Nós somos do céu.
Fique com Deus. Deus abençoe você poderosamente e até um próximo vídeo. Tamo junto, conectados no céu.